No batizado da minha filha, Daisy, minha sogra, Bárbara, olhou-me nos olhos, riu e disse, com uma pontada de maldade, ela nem parece com a nossa família. Deve ser de outra pessoa. Todos à sua volta riram, e meu marido, Daniel, apenas sorriu sem graça. Ninguém me defendeu. Fiquei ali, segurando minha bebê, tentando conter as lágrimas enquanto o som daquele riso afundava na minha pele como veneno. Eu mal conseguia respirar. Apenas continuei a balançar Daisy em meus braços, fingindo não ouvir, fingindo que não doía, fingindo que era uma piada. Mas não era. Eu sabia exatamente o que Bárbara queria dizer. Ela sempre encontrava uma maneira de me diminuir, especialmente quando tinha uma plateia. Olhei ao redor do pátio, rostos sorridentes, pratos de comida, copos tilintando. Era para ser um dia de amor, uma celebração da nossa menina. Em vez disso, sentia como se não pertencesse à minha própria vida. Foi então que, prestes a me desculpar e me esconder no banheiro, minha enteada Nina, de 8 anos, sempre quieta e observadora, levantou-se. Ela jogou os cabelos cacheados para trás das orelhas e, em voz alta o suficiente para todos ouvirem, declarou, ela tem razão. Daisy não parece com a família deles. Ela se parece com o pai de verdade dela. Aquele com quem a vovó traiu. A risada cessou abruptamente. Todos os talheres pararam no ar. O ar ficou estático. O sorriso da minha sogra desapareceu completamente. Todos os olhos se voltaram para Nina. Eu não conseguia me mover, nem piscar. Ela tinha acabado de dizer o que eu pensei que disse? Meu coração estava martelando, e naquele instante, tudo o que eu achava que sabia sobre aquela família, sobre aquela mulher e sobre o tipo de silêncio que eu havia aceitado, mudou para sempre. Meu nome é Lena, tenho 30 anos, e durante a maior parte da minha vida adulta, fui o tipo de pessoa que permanece em silêncio para manter a paz. Aprendi cedo que, em algumas famílias, especialmente aquelas em que você se casa, a paz muitas vezes se traduz em silêncio. No entanto, nada na minha vida me preparou para me casar com a família de Daniel. Daniel e eu nos conhecemos no trabalho. Ele era um homem tranquilo, responsável, e um pai solteiro de uma doce menina chamada Nina. Eu me apaixonei por ele rapidamente. Ele me fazia sentir valorizada, como se eu realmente importasse. Nina e eu nos demos bem desde o primeiro momento. Ela tinha apenas 5 anos na época, cheia de curiosidade e gentileza. Senti que estava recebendo a chance de construir uma família, de amar o filho de outra pessoa como se fosse meu, e eventualmente trazer um dos meus para o mundo. Esse sonho me sustentou durante os primeiros meses do nosso casamento. O que eu não compreendia totalmente, o que ninguém realmente te avisa, é como se casar pode, às vezes, significar casar-se com toda a sua família. E a mãe de Daniel, Bárbara, era uma força da natureza, nos piores sentidos possíveis. Desde o momento em que nos conhecemos, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente. Eu era muito sensível, muito emocional, não tão forte quanto a ex-esposa de Daniel, de quem Bárbara ainda falava com admiração, como se ela também não tivesse deixado Daniel por um amante antes de eu aparecer. Cada evento familiar era um teste, e eu sempre era a que falhava. Eu me vestia de forma muito casual ou muito formal, fazia muitas perguntas ou permanecia muito quieta. Ela me apresentava às pessoas como a nova esposa de Daniel em vez de me chamar pelo nome. No início, eu ignorei. Pensei que ela iria se acostumar. Acreditava que, se eu me esforçasse o suficiente, ela veria o quanto eu amava seu filho e sua neta. Ela nunca viu. Quando engravidei de Daisy, eu já tinha desistido de tentar impressioná-la. Eu me concentrei em construir algo seguro e acolhedor com Daniel e Nina. Tive uma gravidez difícil, náuseas diárias, dores nas costas que me impediam de dormir e um estresse que grudava em mim como uma segunda pele. Mas eu estava imensamente animada. Daisy seria nosso novo começo, a menininha que nos uniria a todos. O batizado de Daisy deveria ser uma pequena celebração. Realizamos na casa de Bárbara porque Daniel insistiu que significaria muito para ela, e eu estava cansada demais para discutir. A lista de convidados era apenas para a família mais próxima e alguns vizinhos.
Bárbara organizou absolutamente tudo, a comida, as decorações, até a música. Ela tinha suas mãos em cada detalhe, claro, nunca me perguntou o que eu queria. Ainda assim, eu me disse que ficaria tudo bem. Um dia, um evento, poderíamos superar isso. Passei a manhã inteira arrumando Daisy. Ela usava um lindo vestido branco de renda com um gorro combinando. Daniel disse que ela parecia um anjo. Lembro-me de segurá-la em meus braços e pensar, é isso. Este é um daqueles momentos que você se lembra para sempre. Eu queria que fosse perfeito. Quando chegamos, o quintal já estava agitado. Bárbara o havia transformado em uma verdadeira festa no jardim, toalhas de mesa brancas, arranjos florais exuberantes, um pequeno palco para o padre. As pessoas nos cumprimentavam com sorrisos, algumas até beijavam a testa de Daisy. Mas notei imediatamente que Bárbara mal olhou para ela. Ela não disse que Daisy era bonita, nem assegurou. Fez um comentário ríspido sobre como Daisy estava pálida e depois desapareceu para verificar os aperitivos. A cerimônia em si foi breve. O padre foi gentil, delicado com Daisy. Daniel ficou ao meu lado, segurando a mão de Nina. Por um breve momento, permiti-me acreditar que tudo estava bem, que talvez eu estivesse apenas imaginando a frieza de Bárbara, que talvez a maternidade também tivesse mudado algo nela. Eu realmente queria acreditar nisso. Após a bênção, todos se dirigiram às mesas de comida. Bárbara distribuiu mimosas e começou a direcionar as pessoas para tirar fotos. Pousei para algumas, segurando Daisy enquanto Nina estava ao meu lado. Mantive o sorriso, mesmo com os pés doendo e o calor começando a me incomodar. Daniel desapareceu na cozinha para ajudar seu primo com as bebidas. Fui deixada sozinha, cercada pelos parentes dele, tentando manter o bom humor e a postura. Foi então que aconteceu. Bárbara se aproximou, olhou diretamente para Daisy e, na frente de todos, disse: ela nem parece com a nossa família. Deve ser o bebê de outra pessoa. As palavras me atingiram como um tapa no rosto. Por um segundo, pensei ter ouvido mal. Mas então ouvi as risadas. As irmãs dela, as amigas dela, até o primo de Daniel, todos riram junto, como se fosse apenas uma velhinha excêntrica sendo engraçada, como se cada sílaba não carregasse um veneno profundo. Eu fiquei ali, congelada, segurando minha bebê, me perguntando o que diabos eu deveria dizer. Me defender? Rir também? Permanecer em silêncio? Procurei por Daniel, mas ele ainda estava lá dentro. Ninguém disse nada, absolutamente ninguém disse a ela que havia passado dos limites. E foi então que tudo começou a desmoronar. Fiquei ali segurando minha bebê enquanto todos riam do que Bárbara havia dito. Ela ainda estava sorrindo, claramente satisfeita consigo mesma, absorvendo a atenção como se tivesse acabado de contar a piada do ano. Mas não era uma piada. Era uma mensagem. Uma que ela provavelmente havia ensaiado, esperando o momento certo para me humilhar publicamente. Daisy se mexeu em meus braços, seu rostinho minúsculo tremendo no sono. Olhei para ela e senti um calor protetor agudo subir em meu peito. Minha bebê, minha menininha. Este dia deveria ser para ela, uma celebração de sua vida, de seu lugar neste mundo. E aqui estava eu, encolhendo sob o peso da crueldade de outra pessoa. Olhei rapidamente pelo pátio. Ninguém olhava diretamente para mim. Alguns estavam sorrindo de lado, outros se viraram, fingindo estar distraídos com seus pratos. Encarei Arthur, o marido de Bárbara. Ele me deu um sorriso fraco e envergonhado antes de olhar para o chão. Eu sabia que ele não diria nada. Ele nunca dizia. Ele passou anos sobrevivendo a Bárbara permanecendo em silêncio. Daniel finalmente voltou, carregando uma bandeja de limonada. Caminhei até ele, desesperada por algo, qualquer coisa, conforto, indignação, pelo menos um reconhecimento de que eu havia acabado de ser publicamente envergonhada. Inclinei-me e sussurrei: você ouviu o que sua mãe disse? Ele me deu aquele mesmo olhar cansado que sempre dava quando se tratava dela. Apenas ignore-a, ele disse. Ela está tentando te provocar.
Não dê a ela a satisfação. Eu pisquei para ele. Ela disse que nossa bebê deve ser de outra pessoa, que ela não se parece com você ou com qualquer pessoa da sua família. Ele suspirou e colocou a bandeja no chão. Lena, por favor. É uma festa de família, podemos não fazer isso agora? Lá estava. Não apenas um desprezo, mas uma culpa, como se eu fosse a única a estragar o dia porque não conseguia levar uma piada. Eu queria gritar, mas não conseguia, não com todo mundo olhando. Então, sorri forçadamente, assenti e voltei para a mesa, segurando Daisy um pouco mais perto do meu peito. Sentei-me na beirada do pátio, afastada do grupo principal. Embalei Daisy gentilmente em meus braços, sussurrando coisas suaves para mantê-la calma. Mas por dentro, minha mente estava girando. Não se tratava apenas de Bárbara agora. Era sobre Daniel. Era sobre quantas vezes eu havia engolido os insultos dela para manter as coisas pacíficas, quantas vezes eu havia permitido ser o saco de pancadas apenas para que ele não tivesse que escolher entre mim e a mãe dele. Eu tentei ser compreensiva. Eu tentei ser a pessoa mais madura. Mas agora eu também era mãe, e isso mudava tudo. Alguns minutos se passaram. Ouvi Bárbara ao fundo, dizendo à irmã que a Lena provavelmente está de mau humor no canto de novo. Elas riram. Cerrei a mandíbula e olhei para Daisy, que agora estava acordada e me encarava, piscando lentamente, como se confiasse que o mundo seria gentil, porque ainda não havia aprendido o contrário. Aquilo me esmagou mais do que qualquer coisa. Eu havia prometido a mim mesma que a protegeria do tipo de dor com que eu havia crescido, sentir-se inferior, ser ignorada, ter sempre que provar que era digna de amor. Ainda estava perdida em pensamentos quando senti uma pequena mão tocar meu braço. Era Nina. Oi, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Você está bem? Assenti rapidamente. Estou bem, querida. Você não parece bem. Tentei sorrir. Tem sido apenas um dia longo, coisas de adulto. Ela sentou-se de pernas cruzadas ao meu lado na grama. A vovó estava sendo má de novo, não estava? Não respondi imediatamente. Não queria arrastá-la para isso, mas também sabia que ela não era boba. Ela percebia tudo. Daisy não se parece com ninguém da família, Nina acrescentou. Isso não é verdade. Ela se parece com você. Sorri com aquilo. Significava mais do que ela sabia. Obrigada, eu disse. Isso significa muito. Nina brincou com uma folha de grama entre os dedos. Por que a vovó está sempre tão brava com você? Balancei a cabeça. Eu não sei. Talvez porque eu não sou o que ela esperava. Ela não gosta de ninguém. Ela nem gostava da mamãe quando ela ainda estava aqui. Aquilo me surpreendeu. Nina raramente falava sobre a ex-esposa de Daniel. Não insisti. Apenas a deixei sentar ali ao meu lado, nós duas observando a mãozinha minúscula de Daisy enrolar-se na borda do cobertor. Então, sem aviso, Nina se levantou. Aonde você vai? Perguntei. Ela se virou para mim, calma e determinada. Dizer algo. Antes que eu pudesse detê-la, ela voltou para o grupo e caminhou em direção a Bárbara, que agora estava sentada na mesa principal, rindo com a tia de Daniel. Nina subiu em um dos bancos e ficou ali, firme e quieta, até que todos a notassem. Senti meu estômago afundar. Não sabia o que ela ia fazer, mas algo em seu rosto me dizia que não era um momento comum. Foi naquele instante que o ar mudou. Algo estava por vir, e nenhum de nós estava preparado para isso. Nina ficou de pé no banco como se pertencesse ali. Não estava inquieta, não estava sorrindo. Estava completamente parada, mãos ao lado do corpo, seu rosto pequeno com um foco calmo que eu nunca tinha visto nela antes. Ela parecia uma criança fazendo um discurso na escola, só que isso não era ensaiado e não era para exibição. Todos a notaram de uma vez. As conversas foram morrendo. Bárbara se virou em seu assento, ergueu uma sobrancelha e deu a ela o tipo de sorriso condescendente que os adultos usam quando fingem ser pacientes.
Ora, olá, Nina, disse Bárbara. Você queria dizer algo sobre sua irmãzinha? Nina assentiu uma vez. Sim. Bárbara riu novamente e encostou-se na cadeira. Tudo bem, então, vamos ouvir. Eu congelei. Senti um pânico protetor agudo subir em mim. Eu não tinha certeza do que ela estava prestes a dizer, mas podia sentir em meu peito, como um aviso. Eu me levantei até a metade, prestes a ir até lá e puxá-la gentilmente para baixo, mas me detive. Não sei por quê. Algo me disse para esperar. Nina respirou fundo e olhou direto para Bárbara. Você tem razão, ela disse. Daisy não se parece com a sua família. Ela se parece com o pai de verdade dela. Aquele com quem você traiu. As palavras saíram como se tivessem sido guardadas dentro dela por meses, talvez anos. Não houve hesitação, nem nervosismo, apenas a voz clara e medida de uma garotinha que havia visto demais e finalmente decidiu que era o bastante. O silêncio que se seguiu foi instantâneo e absoluto. Alguém deixou cair um garfo. Meu próprio coração parou de bater por um momento, minhas pernas ficaram moles. Olhei para Bárbara. Sua expressão desmoronou. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se moveram de rosto em rosto, procurando alguém para rir, alguém para salvá-la do que acabará de acontecer. Ninguém o fez. Arthur, o marido dela, estava olhando para ela, não em choque, nem mesmo com raiva, apenas com um reconhecimento cansado, como se estivesse guardando algo dentro de si por anos e finalmente o tivesse deixado vir à tona. Ele respirou fundo, levantou-se lentamente de sua cadeira e disse com a voz mais calma que já ouvi: ela está dizendo a verdade. Eu não conseguia me mover. Não conseguia falar. Apenas segurei Daisy mais apertado e ouvi enquanto o chão sob Bárbara finalmente rachava. Arthur olhou para o resto da família, sua voz ainda baixa, mas clara. Descobri anos atrás. Cartas, e-mails, um recibo de hotel. Eu não disse nada porque não queria destruir a família. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona, não é? Bárbara se levantou de repente. Você não sabe do que está falando. Sim, eu sei, Arthur disse, e ela também. Ele gesticulou para Nina. Nina ainda estava de pé, completamente firme, seu rosto ilegível, mas seus olhos estavam fixos nos de Bárbara, como se a estivesse desafiando a mentir. A voz de Bárbara falhou. Ela é uma criança. Ela não sabe o que está dizendo. Nina não vacilou. Eu ouvi você falando no telefone. Eu ouvi você dizer que desejava que ele fosse o pai de verdade de Daniel. Eu me lembro do nome. Bárbara ficou pálida. Ela parecia alguém que havia levado um balde de água gelada no rosto. Seus olhos se voltaram para Daniel, que agora estava de pé, braços cruzados firmemente sobre o peito. Ele ainda não estava dizendo nada, mas eu podia ver como sua mandíbula estava cerrada. Eu nunca o tinha visto olhar para a mãe dele daquele jeito antes, não com distância, não com suspeita, não com raiva. Isso é verdade? Ele perguntou baixinho. Bárbara olhou para ele, sua boca se movendo, mas nenhuma palavra se formava. Ela olhou para as pessoas ao redor, seus rostos mudando, sua lealdade desmoronando. Ela tentou sorrir, mas o sorriso se desfez antes de alcançar seus olhos. Bárbara, Daniel disse novamente, mais alto desta vez, é verdade? Seus ombros caíram. Essa foi a resposta dela. Bárbara se virou para mim então. Pela primeira vez em 5 anos, ela pareceu incerta, até com medo. Não disse uma palavra. Não precisei. Meu silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter gritado. Arthur se afastou da mesa e ficou ao meu lado. Não perto o suficiente para oferecer conforto, mas perto o suficiente para fazer uma declaração. Eu deveria tê-la deixado há muito tempo, ele disse sem olhar para ninguém em particular. Eu fiquei porque pensei que proteger a mentira protegeria a família. Eu estava errado. Daniel esfregou a testa e sentou-se pesadamente na beirada da mesa, de costas para a mãe.
Eu percebi que ele estava tentando juntar anos de conversas, momentos que não faziam sentido até agora. Nina ainda estava de pé ao meu lado, quieta, mas inabalável. Inclinei-me e beijei a testa dela. Obrigada, sussurrei. Ela assentiu. Eu não queria que ela te machucasse de novo. Olhei para Bárbara. Seus ombros estavam curvados para a frente, seus olhos vidrados, mas secos. Ela não ia pedir desculpas. Ela não ia explicar. Ela havia sido exposta, e seu silêncio era a única defesa que lhe restava. A irmã de Bárbara finalmente quebrou o silêncio. Bárbara, algo disso é verdade? Bárbara pigarreou e olhou para cima, sua voz baixa e frágil. Foi há muito tempo. Não significou nada. Essa frase caiu com um baque surdo. Arthur balançou a cabeça. Significou o suficiente para você considerar nomeá-lo como pai de Daniel. Você disse àquele homem que desejava que ele fosse aquele com quem você se casou. Eu vi. Eu li. Não finja que foi um momento de fraqueza. Ela olhou para Daniel e, pela primeira vez, ela pareceu assustada. Eu te amava, ainda amo, ela disse a ele. Tudo o que fiz foi para te proteger. Insultando minha esposa, Daniel perguntou. Humilhando-a no batizado da nossa filha? Se é assim que você demonstra amor, eu não quero. O rosto dela se contraiu, mas ela não discutiu. Ela sabia que não tinha mais nada em que se apoiar. Daniel se levantou e caminhou em minha direção. Ele olhou para Daisy, depois para Nina, depois para mim. Sinto muito, ele disse. Eu deveria ter parado com isso há muito tempo. Deixei que ela se safasse de muita coisa porque não queria ver quem ela realmente era. Assenti, segurando Daisy perto, tentando manter minha voz firme. Eu tentei tanto ser aceita. Pensei que, se eu mantivesse a cabeça baixa, eventualmente ela mudaria. Mas nunca foi sobre mim, Daniel. Era sobre a necessidade dela de se sentir em controle. Ele olhou de volta para Bárbara. Acabou. Não vamos mais seguir suas regras. Bárbara não respondeu. Ela apenas ficou sentada ali, encolhendo-se a cada segundo, como se o peso de seus segredos fosse finalmente demais para carregar. Arthur se aproximou de Nina e descansou a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa, ele disse. Nunca tenha medo de falar a verdade. Nina sorriu ligeiramente, mas seus olhos permaneceram sérios. Ela entendia mais do que qualquer criança de sua idade deveria ter que entender, e isso me partiu o coração e o curou ao mesmo tempo. O resto da família começou a recolher suas coisas. Ninguém disse muito. Ninguém defendeu Bárbara. A maioria deles evitou o contato visual com ela inteiramente. Alguns pararam para me abraçar. Um dos primos de Daniel sussurrou, sinto muito por você estar lidando com isso. Não tínhamos ideia. Eu assenti educadamente, mas não falei. Meu foco estava em minhas meninas. Nina caminhou ao meu lado, Daisy dormia profundamente em meus braços, felizmente inconsciente da tempestade em que havia nascido sem saber. Ao sairmos do quintal, Daniel segurou o portão para mim. Ele não tentou explicar ou desculpar nada. Ele apenas nos seguiu silenciosamente, como se finalmente tivesse entendido quem precisava proteger. A verdade havia vindo à tona. Bárbara finalmente havia sido desmascarada, e embora isso não apagasse a dor, mudou tudo. O silêncio foi quebrado. A mentira havia terminado. Não falamos com Bárbara por um tempo depois do batizado. Nenhuma palavra, nenhum texto, nenhuma ligação, nenhuma desculpa meia-boca embalada em culpa. Apenas silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, era o tipo de silêncio que parecia seguro. No dia seguinte, Daniel sentou-se comigo à mesa da cozinha enquanto Nina brincava tranquilamente na sala. Ele parecia cansado. Não tinha dormido muito. Eu também não. Eu não sei como não percebi, ele disse. Todos esses anos pensei que ela era apenas difícil. Não percebi o quanto ela te machucou, o quanto eu permiti. Eu queria ficar com raiva.
Eu queria desabafar tudo o que havia carregado sozinha por tanto tempo. Mas tudo o que pude dizer foi: você vê agora. Isso é o que importa. Ele assentiu lentamente. Quero consertar isso. Quero ser melhor. Não quero que nossas filhas cresçam pensando que silêncio é o mesmo que paz. Foi nesse momento que soube que tínhamos uma chance. Não porque as coisas tivessem sido magicamente resolvidas, mas porque ele finalmente viu as rachaduras na fundação e queria reconstruí-la comigo, não para a mãe dele, não para as aparências, mas para nós. Começamos a definir limites reais. Bárbara tentou ligar para Daniel algumas vezes. Ele não atendeu. Quando ela finalmente conseguiu falar, não mencionou o que havia acontecido. Ela agiu como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse mudado. Daniel encerrou a ligação após 2 minutos. Só isso já foi uma mudança que eu nunca pensei que veria. Arthur me ligou uma semana depois. Ele pediu desculpas, não apenas pelo que aconteceu no batizado, mas por todos os anos em que fui deixada sozinha naquela família. Ele me disse que eu merecia algo melhor e que Nina tinha mais coragem naquele momento do que a maioria dos adultos que ele conhecia. Chorei depois daquela ligação, não pelo que ele disse, mas porque foi a primeira vez que alguém daquela família realmente me viu. Nina e eu nos tornamos ainda mais próximas. Ela começou a fazer mais perguntas sobre o nascimento de Daisy, sobre como os bebês crescem, sobre o que significa ser irmã. Eu podia ver que ela se sentia orgulhosa, como se tivesse feito algo bravo e importante. Eu disse a ela que sim. Você acha que a vovó me odeia agora? Ela perguntou uma noite enquanto eu a colocava na cama. Não, eu disse. Eu acho que ela não sabe como lidar com a verdade, mas isso não faz de você errada. Ela ficou em silêncio por um momento, então disse: eu não gostei de como ela te fez chorar. Eu queria que ela parasse. E foi isso. Simples assim. Ela não estava tentando ser uma heroína. Ela estava tentando proteger alguém que amava. Aos 8 anos, ela havia traçado uma linha que tantos adultos tinham medo de traçar. Eu nunca esqueci isso. Daisy completou 6 meses recentemente. Ela é forte e curiosa e ri do fundo da barriga. Ela está cercada de amor, do tipo que não vem com condições, do tipo pelo qual lutamos e protegemos. Bárbara ainda não se desculpou de verdade. Eu não espero que ela o faça. Esse capítulo está fechado. Ela fez suas escolhas, nós também. O que mais me marcou não foi o drama ou a exposição, ou mesmo a verdade que veio à tona. Foi o que aconteceu depois. A maneira como nossa família finalmente começou a parecer uma em que eu podia respirar. A maneira como Daniel começou a me ver, não apenas como sua esposa, mas como alguém que merecia ser defendida. A maneira como Nina me mostrou o que a coragem parece em sua forma mais pura. As pessoas sempre dizem que o sangue é mais forte que a água. Eu costumava pensar que isso significava que você tinha que tolerar o que quer que sua família te jogasse. Agora eu entendo de forma diferente. O sangue pode ser o que nos conecta, mas o amor é o que nos torna família. A lealdade é conquistada, não devida. E o silêncio não é a mesma coisa que paz. No batizado, entrei esperando aceitação. Saí com algo muito melhor, a verdade, minhas filhas e minha voz. E nunca mais ficarei sentada em silêncio na sombra de outra pessoa. Obrigada por ouvir a história de Lena. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.